Olá, professores, professoras. Estamos aqui novamente na nossa TPC da Semana B, dos anos finais do ensino médio. E hoje nós traremos, juntamente aqui com a PCNP Mirna e a PCNP Ellen, o tema desempenho nas avaliações e os marcos do desenvolvimento. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. As escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Existem o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Do nosso querido Rubem Alves. Os objetivos da nossa formação de hoje será mostrar os marcos de desenvolvimento conforme a plataforma São Paulo, CAED, dos componentes de língua portuguesa e também de matemática. E propor uma reflexão em como os marcos impactam na aprendizagem dos estudantes nos componentes curriculares. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da consolidação das habilidades, que é sempre uma discussão pertinente, né? Então, como nós sabemos, os professores, quando priorizam as habilidades, elas estão sendo relacionadas aos marcos importantes do percurso dos estudantes. E uma importante questão se coloca aí. Quais momentos previstos na formação, né, os estudantes devem ser enfatizados? E segundo, em quais habilidades do currículo esse trabalho deve focar? Então, os alunos se esforçam por mobilizar diferentes habilidades, conhecimentos, estratégias, com o intuito de acertarem as perguntas que lhes são dirigidas. Então, há estudos que evidenciam a mobilização, né, de tais recursos pelos alunos e atestam certo padrão de mobilização, a depender mais da habilidade na qual um item está ancorado e menos da forma como o item foi redigido. Então, por isso, a aula de leitura, a aula da matemática, ela deve ocupar a maior parte do tempo também na sala de aula. A leitura principalmente, né? Porque nós temos também a leitura de questões matemáticas, então a gente pede que a leitura, né? Ela deve ocupar, de uma forma geral, a maior parte do tempo na sala de aula. Então, assim, o professor estará assegurando aos estudantes a oportunidade de adquirir e desenvolver e consolidar as habilidades. E para isso, as atividades pedagógicas utilizadas pelos professores, por vocês, devem ser pensadas, elaboradas e executadas com esse fim. Então, não com a preocupação de que seus alunos tirem somente boa nota. Então, são os marcos de desenvolvimento que entram aqui, né, apresentando e explicando etapas indispensáveis do processo de aprendizagem. E também as habilidades previstas do currículo paulista, que estão disponibilizados e vocês, professores, devem utilizá-los para garantir que seus alunos tenham acesso a conteúdos indispensáveis à sua formação escolar, tá? E sobre os marcos de desenvolvimento, a Ellen e a Mirna, elas irão a seguir explanar um pouquinho melhor para nós. Então, no que se refere ao desempenho nas avaliações, é importante relembrar aqui que as avaliações externas, elas nos fornecem informações importantes sobre o desenvolvimento das habilidades esperadas para cada etapa da escolaridade. Então, assim, com base nessas informações, o professor deve avaliar sua prática também, né? E ajustá-la de modo a assegurar que todos os estudantes avancem rumo à consolidação dessas habilidades. E esse momento é um grande desafio para que a dinâmica da aula, que ocorre por meios tão diversos, né? Ela garanta o desenvolvimento e consolidação dessas habilidades. E é também, a gente sabe disso, bastante desafiador. Então, o bom desempenho nas avaliações será resultado do trabalho realizado cotidianamente em sala de aula. Então, se ensinar
se ensinar os alunos a ler e a compreender textos, né? Também na matemática, é isso que eles aprenderão. Então, se ensinar outras coisas, também é coisa que aprenderão. Eu vou passar, então, a palavra para as minhas colegas Mirna e a PCNPL. Olá, professores, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Meu nome é Mirna, né, para quem não me conhece, estou com PCNP de Matemática dos anos finais. Então, um pouco ali do que a Yolanda trouxe aí, comentando, então eu vou comentar com vocês sobre os métodos de desenvolvimento em matemática. Eu sei que essa TPC são para todos os professores, e é por isso que a gente sugere ali nos objetivos, né, uma reflexão. O que esse marco de desenvolvimento da matemática implica no meu componente, que é a geografia, né, que é a história, né, ou até das linguagens, tá? E também, eu acho que algo que eu estava pensando, que a gente costuma dizer, né, que as outras disciplinas podem contribuir com a matemática, mas a matemática também pode ir nos outros componentes, né, para entender de que forma que eles precisam a matemática, e nós vimos mostrando para os estudantes, olha, isso aqui vocês usam em história, isso aqui vocês usam em ciências, isso aqui vocês usam em geografia, tá? Então, vamos lá. Os marcos de desenvolvimento em matemática são referências de conhecimento elencados para acompanhar o desenvolvimento do estudante ao longo da educação básica, né? Conforme ali a plataforma São Paulo. Então, como que tá organizado esses marcos, né? Na matemática, a gente tem 5 marcos, né? Conforme eu diagramei aí para vocês visualizarem melhor, e todos eles, né, em cada marco deles, é tratado do eixo do número, da álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Então, a gente tem aqui, né, esse primeiro marco ali de matemática. Então, relatado assim, bem explanando no geral. Os 3 primeiros anos de escolaridade possuem caráter determinante para o desenvolvimento do letramento matemático, e espera-se nesse período o desenvolvimento de habilidades relacionadas à leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais, pela identificação e compreensão de característica do sistema de numeração decimal, né? A gente olhando esses marcos, né, a gente vai compreendendo, nós, né, os especialistas de matemática e todos os outros professores, né, que participam da TPC, da gente entender de que maneira que começa a ser apresentada a matemática para os estudantes lá nos anos iniciais, e aí gradativamente o que vai acontecendo, né, na educação básica. O segundo marco, né, corresponde aos 4º e 5º anos, tá? Então, os nossos estudantes, né, ao final do 5º ano, o que ele tem que ter ali conseguido ter desenvolvido nas habilidades, né? E aqui, no geral, a gente pode até dizer como as competências ali da matemática. Então, compreende a etapa escolar em que se estabelece o sistema de numeração decimal, e aí a gente olha, né, que ali no primeiro e segundo ano ele está falando só de numeração, e aqui a gente está falando já um sistema de numeração. Então, começa, né, a abranger, né, esse conteúdo. Como também o entendimento e o significado das operações básicas e seus algoritmos, envolvendo o conjunto dos números naturais, a gente está se referindo já a conjuntos, conhecimento substancial para o desenvolvimento do pensamento quantitativo. E aí, no terceiro, né, que a gente tem ali os 6º e 7º anos, já entrando para os anos finais, compreende a etapa escolar em que se estabelece o conjunto dos números inteiros e suas operações, tá? Ampliação do conjunto dos naturais, da mesma forma que o conjunto dos números racionais e suas operações,
né? Então, para o estudante, né, que sai lá dos anos iniciais, começa a ter, né, a referência, né, das frações, mas ainda não conjunto dos racionais, tá? E aí aquilo lá, aqueles conjuntos numéricos, né, eles vão ficando mais amplos. Então, nessa etapa, o pensamento algébrico é sistematizado. Então, se a gente percebe, né, se no 7º ano, o estudante ele tem essa compreensão, né, do pensamento algébrico, desses conjuntos que se ampliaram, é disso daí que ele vai ter condições de aprender, né, outros fundamentos da álgebra e prepará-lo ali para o ensino médio. Sistematizando, distinguindo variáveis e incógnitas, conhecimento imprescindível para a resolução de problemas e para o entendimento de conceito de função nos próximos anos. E aí o 4º marco, que se refere aos 8º e 9º anos, né, e aí a gente olha aí como o fechamento dos anos finais, então compreende a etapa escolar em que se estabelece o conjunto dos números reais e suas operações, ampliando os conjuntos numéricos já conhecidos, como eu mencionei do marco anterior, em que os principais conceitos e propriedades de geometria plana são desenvolvidas de forma mais sistematizada, constituindo base para a aprendizagem das geometrias e trigonometria no ensino médio, além de auxiliar na construção do pensamento lógico-argumentativo. E aí, o 5º marco, que é o último, que aí se refere às primeiras e segundas séries, né, e a gente pensar que para o estudante alcançar o 5º marco, ele tenha passado por todos os marcos anteriores, né, e por isso ali, quando a gente olha as avaliações e são pontuados esses marcos, né, para a gente olhar isso daí como uma compreensão, né, para que meu estudante avança, para que meu estudante desenvolva, né, e entenda, né, ali a matemática e não só ela, todas as disciplinas, né, eu acho que quando a gente pensa, né, de todos os componentes curriculares unidos, né, com o objetivo claro de que meu estudante aprenda mais, meu estudante consegue ter uma leitura boa, meu estudante consiga ter compreensão, né, acho que todo mundo ganha. Compreende a etapa escolar e que amplia e aprofunda os conhecimentos adquiridos ao longo do ensino fundamental, né? Então, a gente, cada etapa, a gente está preparando os estudantes para a próxima, né? Mas sempre lembrando para as retomadas que a gente sempre vai puxando ali daquilo que eles já aprenderam. Porque o processo do aprender é esse ir e vir, né? A gente avança, mas a gente retoma. Né? Igual quando a gente está aprendendo algo novo, então a gente vai buscando ali, né? A gente faz esse esquema. Ah, então eu já fiz isso, agora eu cheguei nessa etapa. E para que o estudante também compreenda esse processo do aprender escolar, né? Que são essas retomadas, né? De conhecimentos anteriores, né? Então, se estabelece a ampliação e o aprofundamento do conceito de função e estratégia para a modelagem de situação da realidade, tá? Esses marcos aqui que eu coloquei são compilados ali de um geral, tá? E esse material a gente vai estar disponibilizando para vocês no comunicado da ATPC. Então, aqui, eu só elenquei, só peguei essa unidade aí dos números para a gente entender de que forma que ela é mostrada ali no material. Esse primeiro aí é dos números, né? Deixa eu... Tá. Então, esse dos números, o que a gente está percebendo ali, né? Que depois eu até vou falar para vocês. Que ele começa ali, ele tem os conteúdos ali, as habilidades, né? Do primeiro marco, e a gente percebe que vai diminuindo, né, essas competências, né, posso dizer assim. É ao contrário do que vai acontecer na álgebra, tá? Por quê? Porque a gente quer que os estudantes avancem, né, não só em matemática, né, mas aquela questão, né, do pensamento abstrato, né, da compreensão de tudo que ele aprendeu, né, fazendo as atividades na escola, né, vivenciando práticas, mas que o pensamento dele se amplie,
né? Amplie a realidade deles, amplie além da escola que eles estão, amplie, né, para um futuro que a gente deseja aí para esses estudantes, tá? Então, ali tá, né, o primeiro marco de desenvolvimento, né, conforme os números, né, os estudantes devem ser capazes de ler, escrever, comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas, estabelecendo relações entre a representação do número em algarismos e a sua leitura em língua materna. Então, tem descrito bem minucioso o que cada marco representa. E disso daí dá para a gente ter a compreensão, por exemplo, se meu estudante está lá no sexto, né, no 7º ano, que aí a gente tem ali o desenvolvimento do terceiro marco, mas que ele tenha passado pelo primeiro e pelo segundo, né, se ele não consegue, por exemplo, realizar uma operação matemática da adição, que ele não consegue posicionar, né, as casas decimais para realizar, então vamos olhar para trás e que marco que ele estaria, né? E o que teve naquele marco que é imprescindível, né, para que ele avance. Então, são desses marcos, deles estarem tão minuciosos, né, tão detalhados, que a gente consegue entender esse processo do aprender, né? A gente consegue estabelecer essa relação do que a gente está vendo ali na sala de aula, né? Tá vendo os resultados das avaliações, mas a gente consegue ter um diagnóstico, né, de alguma forma, do que ele está necessitando. E esses marcos, eles dão a luz a isso. Pode passar para o próximo, Ellen, por favor. E aí, quando eu tenho de álgebra, né, e aí o pensamento algébrico falando assim, álgebra, quando ela modeliza ali uma situação que a gente se refere às letras, né, para descrever algo da matemática, né, não vai ser contemplado somente, né, em matemática isso. A gente sabe, né, que no ensino médio a física vai precisar, né, a química, né, a biologia, tá? Mas é todo esse conjunto de saberes que o estudante ele passa ali pela educação infantil e anos finais, é isso que vai dar condições dele atuar ali no ensino médio, né, entendendo ali o que cada componente curricular vai exigir mais deles, né, seja em geografia, né, seja em história, né, seja em língua portuguesa, né, em todos esses componentes, né, curriculares. Então, aí a gente consegue ver, assim como eu falei dos números, né, que é tão detalhado que são cada um desses marcos, e aí eu consigo analisar e consigo ver a necessidade conforme a turma de vocês, né, conforme a realidade ali dos estudantes da turma de vocês. Então, em especial ali, eu vou comentar do terceiro marco em relação à álgebra, que a gente tem ali, né, que começa a dar a ideia de incógnita e de variável, né, empregando letras ou símbolos como forma de expressar um valor desconhecido ou um valor genérico, resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do primeiro grau, tá? Então, começa ali, por quê? Porque aí no quarto marco, os polinomiais de primeiro e segundo graus, resolver problemas que envolvam relação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas ou mais grandezas, né? E aí no quinto marco ali a gente tem um conjunto maior, né, dos conteúdos ali para o estudante finalizar a educação básica, né, com os conhecimentos ali, dos conhecimentos que são de direito, né, dos estudantes, né, que a gente tem um currículo, né, a ser seguido, né, então, o que a gente pode propiciar ali para os estudantes de aprendizagem, entender como esses marcos, né, influenciam ali no estudante de sala de aula, é isso que vai fazer deles terem sucesso, né, deles realizarem uma aprendizagem que é tão bom quando a gente percebe, quando eles falam, nossa, professora,
eu aprendi isso, né? Nossa, que bacana, eu achava que isso fosse mais difícil e não é. Pode passar. Então, algumas reflexões que eu trago aqui, né, falando geral aí dos marcos, sem entrar detalhadamente em cada um deles, em cada um dos temas, né, que isso que seria mais bacana. Então, a gente tem ali, ó, o terceiro marco de desenvolvimento, né, então eu coloquei ali a atenção, né, o terceiro marco, sextos e sétimos anos, que a gente tem geometria e os números, tá, que ele necessita de várias habilidades ali, né, de várias competências nesse terceiro marco, que vai exigir mais dos estudantes. No eixo números, né, as competências diminuem até o quinto marco, enquanto que na álgebra aumenta, que foi aquilo que eu comentei. E as áreas estão interligadas, né, e uma contempla a outra, né, à medida que eu avanço, à medida que os estudantes avançam ali no seu percurso escolar, né, e a gente vai entendendo quanto complexo vai ficando, nós da matemática também, tá? Eu me incluo nisso, de entender um pouco o que a geografia vai exigir da matemática, né? O que a química vai exigir, né? Sabendo que eu sei, como professor e como experiência, né? Às vezes da dificuldade do professor de física e química, de estar realizando ali, né, cálculos mais complexos, e os estudantes não entendem porque eles não têm a matemática, né, mas eu acho que um trabalho em conjunto, né, e todo mundo entender nesse processo do aprender, né, eu também vou até a química e falar, olha, né, na minha aula, isso aqui vocês usam em química, tá, então isso aqui a gente aprende na matemática e vira uma ferramenta para química. Ó, isso aqui vocês vão usar em física, vocês aprendem isso aqui comigo, mas lá em física o professor vai estar desenvolvendo, né? E aí os estudantes percebem também, né, a nossa preocupação ali com todo o processo do aprender, né, em conjunto ali na escola, que é isso que eu acho que é o mais bacana, tá? Então, agora a Ellen vai comentar com vocês sobre os marcos de língua portuguesa. Oi, Mirna. Nossa, eu achei muito interessante algumas colocações que você fez, principalmente no sentido de alinhar essa evolução que os alunos precisam ter antes de atingir o próximo marco. Em língua portuguesa isso também acontece. É como se a gente fosse aos poucos construindo uma estrutura, né, um alicerce de conhecimento para que ele possa continuar a construção. Porque se eu for direto para o marco, vamos supor, para uma competência que está lá no marco 5, vamos supor, e eu não tiver o alicerce dos outros, essa construção tende a não ser sólida. E o aluno não consegue, de certa forma, construir um conhecimento pautado realmente naquilo que ele sabe. Então, isso é muito complicado, né, para o conhecimento. Em língua portuguesa, isso também acontece. E aí eu retomo a questão do ensino remoto, né? Acho que para matemática e para a língua portuguesa e para as outras disciplinas, até mesmo a questão do estar na escola foi muito prejudicado. Então, a gente percebe que, para os alunos, os professores que estão nesse momento realizando avaliações na sala de aula, em contato com esse aluno, já verificou que eles estão aí com defasagens muito superiores ao que a gente tinha anteriormente. Não é? Então, e a gente fala, mas português e matemática, sim, português e matemática permeia todas as outras disciplinas, não é? A gente está ali como, e assim como outras disciplinas têm relação com português e matemática. Então, é importante que a gente olhe para esses marcos e verifique, por exemplo, no marco de língua portuguesa tem tal coisa que eu preciso também para a minha disciplina. Se esse marco, se o aluno não chegou nesse marco ainda, quer dizer que eu preciso criar oportunidades para que ele adquira esse conhecimento
antes de ir à frente, porque a gente não tem condições, né, Mina, de seguir enquanto a gente não tem aí a base, o alicerce. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os marcos do desenvolvimento de língua portuguesa. Então, aqui eles falam que o aprendizado do estudante ele vai ao longo da sua trajetória escolar. E ele depende de conhecimentos básicos. A gente fala tanto das habilidades essenciais, que são, nada mais são do que esses conhecimentos básicos, que vão permitir que você amplie conceitos e adquira novos saberes, tá? Então, esses marcos eles vão estabelecer os principais pontos de progressão da aprendizagem, seja da matemática ou da língua portuguesa, seja do ensino fundamental ou ensino médio, tá? Então, nós temos esses marcos em todos os anos sérios. Em língua portuguesa, nós temos 4 diferentes marcos, né? Assim como a matemática também tem lá os números e a álgebra, a língua portuguesa vai para as unidades de leitura, escrita e oralidade, né? Então, nesse contexto em que nós estamos, eles se tornam imprescindíveis. Como eu já falei, a gente não tem condições de continuar construindo aí o conhecimento, né? Eles, os próprios alunos, não conseguiriam dar andamento nessa construção sem o alicerce necessário. Aí eles vão começar, eles vão nos ajudar a mensurar aí o impacto desse ensino remoto. Tá? Nós fizemos, é claro, o nosso melhor, tivemos várias ações para que não houvesse um impacto tão grande, mas esse impacto aconteceu, mesmo porque alguns alunos também ficaram doentes nessa fase. Então, nós temos aqui, nós vamos verificar quais conhecimentos devem ser priorizados, tá? Para que ele não comprometa, que o aluno possa continuar aprendendo. Então, o primeiro marco de desenvolvimento de língua portuguesa, ele vem lá no 3º ano dos anos iniciais. Aí o professor fala assim, mas eu não sou pedagogo, eu não trabalho com anos iniciais. Sim, mas é importante que você conheça, porque o seu aluno lá do 6º ano pode estar aqui no primeiro marco. Então, como é que você vai conseguir dar sequência na sua aula, no seu trabalho, se você ainda tem alguns alunos que estão presos, digamos assim, nesse primeiro marco. Então, na leitura, esse primeiro marco, ele fala sobre habilidades fundamentais de leitura e compreensão de textos verbais e multimodais, que apresentem a sintaxe simples, estrutura canônica, e que circulam no campo da vida cotidiana e no campo artístico-literário. Então, meu aluno sabe ler, né? Nessa fase aqui, texto simples, ele consegue, por exemplo, entender o texto que ele leu. Se eu tenho um aluno que ainda não chegou nesse marco de desenvolvimento, não adianta eu continuar colocando atividades acima desse marco. Eu preciso voltar. Eu preciso que ele compreenda como que a leitura funciona e desenvolver essa habilidade fundamental de leitura, tá? A escrita é a mesma coisa. Ó, quando eles atingem esse primeiro marco, eles já conseguem produzir textos no campo da vida cotidiana, por exemplo, já conseguem escrever sobre as férias, sobre um amigo que conheceu, né? Com palavras mais simples. As narrativas são curtas, claro, mas ele consegue contemplar personagens num determinado tempo e espaço. Então, quando ele fala de um amigo, ele fala em formato ali de narrativa. Então, é importante que a gente perceba se ele consegue fazer isso, tá? Análise linguística, a gente fala um pouco aqui, se os estudantes eles conseguem escrever, né, de forma alfabética, ortográfica, observando as regras da escrita. Então, nós tivemos relatos de alguns professores, não só de língua portuguesa,
que os alunos retornando aí, principalmente sextos anos, que ainda não conseguem escrever dessa forma alfabética ortográfica, tá? Eles têm muita dificuldade ainda, então algumas atividades, alguns processos precisarão ser retomados antes de dar sequência nas outras partes do currículo. Ah, mas eu tenho que seguir o currículo. Sim, você deve seguir o currículo, sem dúvida. Mas, para que você consiga dar sequência no currículo, você precisa retomar, né? Onde ele parou. Não adianta eu pular etapas. Esse pular etapas significa fracasso, tá? Então, a oralidade aqui, é possível que ele consiga dar opinião sobre um tema, que narrem fatos do cotidiano. Isso é extremamente importante. A fluência em leitura, inclusive, os alunos fizeram uma avaliação sobre isso nos anos iniciais, se eles conseguem ler em voz alta, se eles têm entonação necessária. Então, aqui a gente já começa a verificar. Bom, não consegue? Então tem que retomar, tá? Ah, como é que eu retomo isso? Não é? Essa retomada vai depender. É lógico que a gente não vai ter uma sala homogênea em que todos estarão no mesmo marco, mas há necessidade, sim, de um trabalho de buscar informações de como trabalhar com o meu aluno essas estruturas. E as outras disciplinas também, tá? Então, é interessante aí que nas reuniões de ATPC ou ATPCG, os coordenadores possam também trabalhar com seus professores o como trabalhar esses marcos do conhecimento, né? Como que eu retomo esses marcos, sim? E aqui a escuta, que eles conseguem identificar quando o professor conta uma história, o que eles ouviram, né? O que eles conseguiram compreender. O segundo marco de desenvolvimento estará lá no 5º ano. Nesse 5º ano fica bem mais claro para a gente que tem vários alunos no 6º que ainda não chegaram nesse marco de desenvolvimento, tá? Que nesse marco, ele já consegue ler textos de extensão mediana e com sintaxe mais complexa. A escrita, os estudantes também conseguem escrever textos narrativos mais autorais, com desfecho, né? Na análise linguística, eles já conseguem apresentar coesão, isso também é importante, né? Eles sabem regras básicas de concordância nominal e verbal. E aí, eu falando isso, eu tenho certeza que tem alguns professores do 6º ano que estão pensando assim, nossa, meu aluno não tem isso. Não, não tem mesmo. Então, olha só, esse marco é lá do 5º ano, tá? A oralidade, ele também participa de interações orais, eles conseguem apresentar as próprias opiniões, com argumentos válidos, tá? Fluência em leitura, eles também já são capazes de ler em voz alta, com acurácia, com prosódia, textos de nível de complexidade aí, né? Compatível com a etapa de escolarização. Então, a gente percebe que esse aluno estaria realmente preparado para o 6º ano. E a escuta, no plano da escuta, se ele consegue escutar diferentes gêneros que circulam aí na esfera pública da vida, como notícias, podcasts, e também de interesse, de repente, do público infanto-juvenil. Já o 3º marco de desenvolvimento da língua portuguesa, aqui alguns professores vão falar, nossa, meus alunos chegam nisso, sim. Deveriam, na verdade, lá no 8º ano, eles já deveriam estar preparados para dar essa sequência. Então, olha lá, a leitura, a gente vai falar de textos extensos. Não tem aquele aluno que fala, eu não vou pegar esse livro, porque esse livro é muito grande. O problema dele não é ser grande, o problema é que ele não tem esse fôlego de leitura, né? Ele
teve isso desenvolvido. Então, olha que interessante, aqui no 8º ano, eles já trabalhariam aí com o uso formal da língua, né? Com textos formais, olha só. Então, e com temas, eles conseguirem ler sobre temas com os quais ele não tem a familiaridade. Coisa que nós conseguimos fazer, às vezes o aluno não consegue. Tá? Na escrita, os estudantes eles já podem produzir textos, né, de gêneros diferentes, aí texto de opinião, crônica, olha lá, a partir de um modelo. Então, sempre aquele trabalho que a gente faz de apresentar o gênero, e o aluno, a partir daquele modelo, conseguir verificar suas características e trabalhar a sua própria criação. Já na análise linguística que nós temos, os efeitos de sentido e recursos notacionais, eles já conseguem utilizar os recursos linguísticos. O que eles provocam dentro do texto? Então, se vai provocar, se o texto vai se tornar engraçado ou triste, dependendo daquilo que eu utilizo como recurso. A oralidade, que é no caso, a parte de falar, isso aqui às vezes acaba não acontecendo muito em sala de aula, e é importante que eles tenham a oportunidade de falar também, tá lá desde os anos iniciais, de se posicionarem. Aqui eu vou considerar o ponto de vista do outro e vou conseguir me posicionar e falar sobre alguma coisa de forma pertinente. A fluência em leitura, que agora, né, mesmo em casos em que apresentem termos desconhecidos, o aluno já deve conseguir ler esse texto, tá? Em voz alta. A escuta, e no plano da escuta, nesse momento, eles conseguem já assistir palestras, alguns vídeos com termos técnicos. Então, olha, isso lá no 8º ano, não é ensino médio, não, né? Porque quando ele chega no ensino médio, ele, teoricamente, iria apenas aprofundar esses conhecimentos. E o 4º marco de desenvolvimento de língua portuguesa, que é lá na 2ª série do ensino médio. Olha que interessante, quando a gente chega no 4º marco de desenvolvimento, o 4º e último, o aluno já está pronto para seguir a vida acadêmica de forma protagonista. Essa é a nossa ideia, que ele consiga estudar sozinho daqui para frente. Então, olha, no campo da leitura, ele pode interagir com textos que abordam temas especializados do campo da ciência, da vida pública, literários, tá? Inclusive representativos aí do nosso cânone. Então, é um momento em que o aluno consegue ler uma tese, né? Ele tem recursos linguísticos para isso, tá? Na escrita, os estudantes terão aí a apresentação de tese, de argumento, eles já conseguem escrever muito bem isso, tanto que a grande maioria das faculdades e universidades exigem uma redação bem feita. Então, olha só, você só entra nessa universidade se você escrever bem. E aqui, para nós, realmente, na 2ª série, ele já estaria nesse nível. Tá? Análise linguística. Então, é o momento em que ele se aprofunda. Tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? Que até o 9º ano ali, o marco do 8º ano, o 9º ano já começa com aprofundamento, tá? A oralidade, onde eles conseguem fazer exposição de pesquisas, trabalhos acadêmicos, com dados relevantes. Olha, perceberam que aqui a gente já muda a conversa, nós não estamos mais naquele texto narrativo, nós já estamos naquele texto que ele vai utilizar naquilo que ele definiu como projeto de vida. E espera-se que o aluno já tenha fluência leitora. E a escuta,
que ele consiga extrair informações relevantes de uma palestra ou de textos argumentativos orais, tá? Uma das coisas aqui agora, nesse momento, em pauta, seria que eles conseguissem olhar, por exemplo, aí as propagandas, né, políticas e se posicionar e entender o que é relevante ou não dentro daquele texto oral, tá? Então, eu vou passar agora para a Mirna, ela vai encerrar para a gente. Então, de todo esse nossas contribuições aí teóricas, né, sobre os marcos, tanto de matemática, né, e língua portuguesa, foi aquilo que eu comentei já lá no começo, né, como impacta, isso aí é para vocês refletirem, como impacta o marco de desenvolvimento da matemática e de língua portuguesa no componente curricular que leciono, né, tudo isso aí que a gente viu dessas bases, né, de conhecimento, né, como que isso implica ali, né, no meu desenvolver, né, do meu componente curricular, e de que maneira posso contribuir na recuperação das aprendizagens dos estudantes, né, eu acho que todo o nosso esforço é válido, né, pensando naquilo que a Ellen lembrou, né, desses anos aí que a gente teve, né, de pandemia, do aluno fora do ambiente escolar, então, de que maneira que a gente pode contribuir, né, e aquilo que eu acredito, né, a gente quando se alia ao outro, né, a gente fica mais forte, mas também eu acho que começa a ter uma coerência maior para os estudantes. E aí, encerrando a nossa ATPC de hoje, né, esse nosso momento aqui de estudos, né, de reflexões, de aprendizagens, né, a gente comentou um pouco ali, foi que a Yolanda trouxe sobre as avaliações, né, sobre a consolidação das habilidades, que tudo isso implica na aprendizagem, né, dos estudantes, né. Eu comentei sobre os marcos de desenvolvimento da matemática, né, fazendo uma reflexão sobre eles, e a Ellen trouxe agora aqui para nós sobre os marcos, né, da língua portuguesa. Ok, a gente agradece se vocês puderem avaliar a TPC, nós enviamos um formulário para que vocês possam preencher, e a gente agradece aí. Eu só gostaria de lembrar aos professores que o apontamento da frequência, ele é realizado por vocês, né, na sede, tá? Foi no comunicado o link da sede, onde vocês devem apontar a presença. É muito importante a participação de vocês. Reforçando aí, né, essa participação e esse apontamento na sede, tá bom? Então tá. Perfeito, Yolanda. Então tá bom. Até a próxima. Obrigada, meninas. E bom trabalho a todos aí. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.